Você já teve aquela sensação de que foi longe demais? Como se tivesse ultrapassado um ponto de não retorno? Talvez você não saiba dizer exatamente quando começou, mas aos poucos foi se afastando, foi se calando por dentro, foi escolhendo seus próprios caminhos e, sem perceber, estava longe, longe de Deus, longe de si mesmo, longe da paz. É sobre isso que Jesus fala quando conta a história de um filho que decidiu sair de casa antes da hora. Ele queria liberdade, independência, queria experimentar o mundo do seu jeito, pediu sua herança, saiu, viveu. E por um tempo, parecia estar tudo certo. Mas tudo que é fora da presença do Pai tem prazo de validade. E a liberdade que parecia tão desejada se tornou prisão. A herança acabou. Os amigos desapareceram. A alegria se foi. Sobrou ele, sozinho, com fome, com culpa, com saudade. Talvez essa seja a sua história. Talvez você também tenha saído da casa do Pai em busca de algo. E agora está longe. Mas sabe o que muda tudo? Você ainda tem casa, ainda tem pai, ainda tem um lugar esperando por você. O filho pródigo pensou que o erro dele era irreversível, que a única forma de voltar seria como servo, não mais como filho. Mas o pai não aceitou isso. O pai correu, o pai abraçou. O pai não exigiu explicações. Ele celebrou o retorno. E hoje, essa história pode ser a sua. Talvez você tenha se afastado. Talvez esteja se sentindo sujo, indigno, com vergonha. Mas o Pai ainda está olhando pela janela, esperando o primeiro passo. E quando você der, ele vai correr. Não é só uma parábola antiga. Não é só um personagem distante. O filho pródigo sou eu. É você. Somos todos nós. Todos nós. Em algum momento da vida, decidimos sair da presença de Deus em busca de algo melhor. Às vezes, é sutil, um pequeno afastamento, uma desculpa, uma distração. Outras vezes, é uma ruptura, uma decisão consciente de seguir sozinhos, de assumir o controle, de construir uma vida com as próprias mãos. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele não saiu por ódio ao pai. Ele saiu por confiança em si mesmo, e é exatamente isso que a humanidade repete todos os dias. Achar que sabe mais do que Deus. Achar que pode viver sem Ele. Achar que o mundo vai preencher o que só o Pai pode completar. Mas não preenche, não sustenta, não consola, não abraça de verdade. O filho foi embora com dinheiro, com planos, com liberdade. Mas acabou sozinho, faminto, tocando porcos, o ponto mais baixo que alguém poderia chegar na cultura judaica. Ele quis ser dono da própria vida e descobriu o que significa perder tudo, inclusive a si mesmo. E isso nos expõe, porque se formos sinceros, há áreas dentro de nós que ainda agem como o filho pródigo, partes que insistem em se rebelar, que duvidam da bondade de Deus, que acham que a casa do Pai é limitadora e não libertadora. Mas aqui está a beleza da história. Mesmo depois de tudo isso, o Pai ainda o chamou de filho. Não houve rótulo de vergonha. Não houve punição antes da acolhida. Houve amor. Houve restauração. Houve festa. Porque essa parábola não é sobre a teimosia do filho, é sobre a fidelidade do Pai. E se hoje você reconhece que também saiu por caminhos distantes, não é para viver em culpa. É para lembrar que o Pai ainda está esperando. E que você ainda é filho. Existe um tipo de dor que não aparece nos exames. Ela não tem ferida visível, não sangra, não chama atenção, mas corrói por dentro. É a dor de estar longe. Longe de casa, longe de si, longe de Deus. É um vazio que nada e preenche. Uma saudade que não tem nome, mas aperta o peito. Foi essa a dor que o filho pródigo sentiu quando, depois de gastar tudo, se viu sozinho no mundo. A liberdade que ele tanto desejava se transformou em prisão. A independência virou peso.
E o que parecia ser uma nova vida se revelou uma queda lenta. Lucas 15 diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Ele chegou ao ponto de se nivelar com os animais impuros. Essa imagem é mais do que literal, é espiritual. É o retrato de quem tentou viver longe de Deus e, no fim, perdeu até o senso de identidade. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro sente que algo se perdeu. Talvez esteja tentando preencher o buraco com distrações, com correria, com pessoas, com promessas vazias, mas no fundo, você sabe que só Deus pode curar o que se partiu aí dentro. A distância de Deus não traz paz, traz peso, não traz realização, traz cansaço, não traz liberdade verdadeira, traz laços que vão apertando o coração pouco a pouco. E quando tudo isso aperta de vez, surge o arrependimento. Não como culpa sufocante, mas como saudade de quem você era antes da queda. Saudade de Deus. A dor de estar longe do Pai é real. Mas ela também pode ser o começo do retorno, porque é nesse lugar de fundo do poço, onde ninguém mais está, que a alma começa a gritar: Pai, eu quero voltar. E esse grito, Deus sempre escuta. A parte mais emocionante da história do filho pródigo não é a queda, não é a humilhação, não é o fundo do poço, é a volta. A Bíblia diz que o filho caiu em si e decidiu voltar, mas não como filho. Ele não se sentia digno. Ele preparou um discurso de culpa. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo nele dizia que não merecia mais aquele amor. E ainda assim, ele foi. Com medo, com vergonha, com feridas. Mas foi. Agora preste atenção na resposta do pai. O texto diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu, de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 20. Você percebe isso? O pai correu. Naquela cultura, homens mais velhos não corriam em público. Era sinal de perda de dignidade. Mas o pai corre mesmo assim, porque o amor é mais importante que o protocolo, porque o reencontro é mais urgente que o orgulho, porque o filho estava voltando, e isso era tudo que importava. Talvez hoje você esteja se sentindo como esse filho. Talvez pense que Deus não quer mais saber de você. Talvez tenha construído um discurso interno cheio de culpa, achando que precisa se consertar antes de se apresentar. Mas entenda, Deus não está esperando você se arrumar. Ele está esperando você se render. Ele te vê de longe, ele não virou o rosto. Ele não te ignorou. Ele está de pé, olhando o horizonte, pronto para correr ao menor sinal de volta. E quando você decide voltar, não encontra um castigo, encontra um abraço, um beijo, uma festa, porque esse é o coração do Pai. Ele não quer saber onde você esteve, ele só quer te trazer de volta, e ele já está correndo em sua direção. Quando o filho pródigo decidiu retornar, ele carregava mais do que fome e saudade. Ele carregava culpa, aquela voz interna que sussurra: você errou demais, agora aguente as consequências, você não é mais digno. É por isso que ele ensaiou um discurso tão pesado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele achava que só poderia voltar se aceitasse viver no nível mais baixo, como servo, como alguém que não tem mais direito à intimidade, ao carinho, ao amor. Mas o pai nem deixou ele terminar a frase. O pai não aceitou a proposta, porque o amor de Deus não é um salário que você precisa merecer. É graça, é dom, é herança de quem ainda é filho, mesmo depois da bagunça. Você não precisa pagar pela volta. Você não precisa se purificar sozinho, se provar, se justificar. Você só precisa se render.
e confiar no abraço que te espera. O mundo nos ensina que só é amado quem acerta, mas o Evangelho nos revela um Deus que ama mesmo quando erramos, que restaura mesmo depois da queda, que não nos quer de volta como servos com medo, mas como filhos restaurados. O Pai manda trazer a melhor roupa, não uma roupa qualquer, mas a melhor. Coloca um anel no dedo, sinal de aliança, de autoridade, de dignidade. Coloca sandálias nos pés, porque servos andavam descalços, mas filhos não. Isso é mais que restauração. É reintegração total. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, tentando calcular o que fazer para merecer voltar, tentando pagar pelo perdão com boas obras, com autocobrança, com penitências internas. Mas o céu está dizendo, já está pago. O que eu quero é você. Voltar para Deus não exige moeda, exige coração. E o seu está pronto para acolher o seu. Quando o filho pródigo voltou, ele não era mais o mesmo. Havia sido marcado pela fome, pela rejeição, pela solidão, pela vergonha. E, dentro dele, havia uma certeza silenciosa. Eu perdi quem eu era. Perdi meu lugar. Perdi meu valor. Perdi minha dignidade. Mas o que ele não sabia é que o pai nunca esqueceu. Enquanto ele se via como indigno, o pai ainda o via como filho. Enquanto ele pensava em pedir um lugar entre os servos, o pai preparava um anel, uma túnica, uma sandália. Símbolos não apenas de acolhimento, mas de identidade restaurada. Quantas vezes você também se sentiu assim, ferido pelas escolhas que fez, por caminhos que tomou, por pecados que te machucaram mais do que você imaginava. E agora carrega essa impressão de que perdeu algo que não volta mais. Mas Deus está dizendo hoje, o que você perdeu em você, eu guardei em mim. O Pai não entrega apenas perdão, ele devolve identidade, ele restaura a essência, ele cura o que o mundo tentou deformar. Quando o filho chegou, o pai não o questionou. Não disse, por onde você andou? Não disse, vamos ver se você mudou mesmo. Ele o vestiu. Ele o restaurou. Ele o reposicionou como filho, antes mesmo de ouvir o discurso inteiro. Porque a graça de Deus não apenas apaga o passado, ela reescreve o presente, ela reconstrói o que parecia irrecuperável, ela devolve o que o pecado tentou roubar, o senso de pertencimento. Você não é o que fez, você não é o que perdeu, você é quem Deus diz que você é. E ele diz, você é meu filho amado. Essa identidade ninguém pode apagar, porque ela está guardada onde o tempo não alcança, nas mãos eternas de um pai que nunca deixou de te reconhecer, mesmo quando você se esqueceu de quem era. Pai, hoje eu não tenho um discurso pronto. Eu não tenho argumentos, não tenho forças, nem coragem para dizer muita coisa. Só tenho saudade, saudade de ti, saudade de quem eu era quando estava perto de ti, saudade da paz, do teu olhar, do teu cuidado. Eu me afastei, às vezes por teimosia, às vezes por distração, às vezes por dor. Fui atrás de liberdade e encontrei cansaço. Fui atrás de independência e me perdi de mim mesmo. Mas agora, Deus, eu quero voltar, não porque eu me arrumei, não porque eu mereço, mas porque eu descobri que longe de ti nada faz sentido, nada me preenche, nada me abraça de verdade. Se o Senhor ainda me vê como filho, se ainda há um lugar nessa casa que um dia eu deixei, então me recebe. Eu volto com o coração quebrado, mas com a alma pronta para ser curada. Volto cansado, mas com sede do teu colo. Pai, me veste de novo, não com honra humana, mas com a tua graça. Me lembra quem eu sou em ti
e me ensina a viver como alguém que foi alcançado por um amor que corre, mesmo quando eu só conseguia andar. Eu não quero só o perdão, eu quero os teus braços. Eu não quero só voltar para o lugar de antes. Eu quero voltar a ser quem o Senhor sonhou que eu fosse. Obrigado por ainda me chamar de filho. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de mim. Amém. O filho pródigo pensou que tinha perdido tudo, que o erro dele era grande demais, que a distância era longa demais, que o tempo tinha passado demais. Mas nada disso impediu o pai de correr ao seu encontro. Essa é a verdade que Jesus queria nos mostrar com essa história. Não importa o quanto você tenha se afastado, não importa o que aconteceu no caminho, você nunca deixou de ser filho. Você pode ter saído da casa do Pai, mas nunca saiu do coração dele. Enquanto você estava longe, ele te esperava. Enquanto você chorava sozinho, ele olhava pela janela. Enquanto você ensaiava palavras de culpa, ele preparava um abraço. E hoje, essa é a sua chance de voltar. Voltar não só com os pés, mas com o coração. Voltar para os braços que nunca se fecharam. Voltar para a mesa que nunca deixou de ter um lugar só seu. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há passado que ele não possa redimir. Não há queda que ele não possa transformar em recomeço. A história do filho pródigo é a sua, mas o final não é tristeza. O final é restauração, é festa, é reencontro. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, escreva nos comentários uma frase que represente esse retorno. Algo como: Pai, eu quero voltar, ou eu sei que ainda sou teu filho. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa voltar, porque a porta está aberta, o Pai está esperando. E o coração dele sempre teve o seu nome escrito lá dentro. Você pode ter ido embora, mas Deus nunca saiu do lugar. Ele esperou, ele olhou, ele acreditou. E agora que você está voltando, ele corre, porque mesmo que a culpa diga que não, você ainda é filho. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários o seu retorno. Compartilhe com quem precisa lembrar que o amor de Deus nunca expulsa. Ele sempre acolhe. E se inscreva no canal para continuar ouvindo palavras que tocam o coração. Que Deus te abrace como nunca antes e que você nunca mais se esqueça. Você sempre teve um lugar no coração dele.